A paz do Senhor a todos os irmãos. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Confesso-vos que estamos felizes com a participação dos irmãos através deste meio de comunicação e esta forma didática que estamos empenhados para levar aos irmãos o melhor daquilo que temos recebido do Senhor através de sua palavra. Quero orar por você nesta noite, orar com você, para Deus nos ajudar a passar para os irmãos algo proveitoso que venha enriquecer o conhecimento dos irmãos, para que nós possamos seguir adiante nesta caminhada que é tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão gloriosa. Não é verdade? Quando o apóstolo diz que as tribulações desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de revelar-se, isso também insere momentos difíceis que estamos passando, mas a alegria de estarmos servindo ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai bendito e santo, no nome de Jesus, nesta noite eu oro a Ti, Senhor, por Tua igreja, pelo Teu povo, por todos que estão conosco neste momento e por aqueles que ainda ouvirão, ó Pai, a explanação de Tua palavra através, ó Pai, do YouTube ou do Face, mas estamos aqui agradecidos por mais uma oportunidade gloriosa de sermos, ó Deus, um canal, ó Deus eterno, de comunicação para que a Tua palavra seja ensinada ao Teu povo no nome de Jesus. Amém. Nós temos a 10ª lição da nossa escola bíblica e hoje o tema abordado é a intercessão pelos Éfesos. Paulo, ele passa agora a fazer a sua oração intercessória em pró dos crentes da igreja de Éfesos. E temos uma leitura bíblica em classe que encontra-se na carta dirigida àquela igreja, no capítulo 3, e o verso de número 14, ou os versos de número 14 ao 21. Paulo escreve assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo Espírito ou seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a este glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Temos o nosso texto áureo que está dito assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade e prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e
exercitem o amor de Deus. Entre tanta coisa para se falar, eu analisei a lição, nós já tínhamos lido algumas vezes, minuciosamente, a carta de Paulo aos Éfesos, e é uma das cartas que eu até digo que mais li em toda a minha vida, junto à de Romanos. A carta à igreja de Éfesos, ela nos traz uma doutrina, um ensino muito, mas muito forte, concernente a uma mudança de postura, de visão, né? E Paulo, ele vai fazer uma intercessão, um pedido a Deus, ou alguns pedidos que ele faz a Deus, desejando o bem espiritual, moral e social daquela igreja. E o que é interceder? Eu, prendendo-me a essa expressão, interceder, é se colocar entre, tá certo? É como fazer uma ponte, uma ligação, tomar partido, ir a alguém em pró de. Então, intercessão é uma palavra muito mais, digamos assim, muito rica nos seus detalhes. E quando vamos para a sua aplicação, nós entendemos que não podemos falar de intercessão sem sermos intercessores. Por quê? A intercessão não é, digamos, uma coisa que nós podemos falar dela superficialmente. É preciso entender vivencialmente o que é uma intercessão. Se colocar entre para buscar um bem que não tem nada a ver com você. Tá certo? Quando nós nos colocamos no lugar de intercessores, nós precisamos abrir mão daquilo que queríamos para nós e preocupar-nos com aquilo que interessa a outrem. Então, interceder é tomar partido, é como se você fosse, digamos que, advogar, que você fosse falar para buscar um bem para outra pessoa. Quando falamos de intercessão, sabemos muito bem que essa intercessão é dirigida unicamente a Deus, tá certo? Um detalhezinho que eu já vi muita gente fazer é pedir a Jesus em nome de Jesus. Não se pede a Jesus em nome de Jesus, se pede a Deus em nome de Jesus. A intercessão é essa: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, interceder é ir a Deus em nome de Jesus em pró das pessoas, ou da pessoa, ou da comunidade, ou da nação, e aí por diante. Nós temos um retrato de intercessão, ou alguns retratos de intercessão, tá certo? Nós poderíamos até dizer que a oração eficaz também é uma intercessão, tá bom? Você pode orar, porém, a oração você pode orar por você, tá certo? Você pode orar por você. Interceder, você intercede pelos outros, tá bom? Você ora por você e intercede pelos outros. Quando a oração, tá certo, passa pelas nossas preocupações e agora vai abarcar as, digamos, necessidades de outrem, você sai da oração e entra na intercessão. Por você, você ora. Por mim, você intercede. E vice-versa. Eu oro por mim e intercedo por você. Quando Neemias faz a sua intercessão, ele faz em pró do povo de Israel. Quando Abraão
vai fazer sua intercessão por Ló estar em Sodoma e Gomorra, ele está pedindo por Ló. Quando Daniel vai interceder pelos judeus, ele intercede em pró de. E por aí temos muitos exemplos. O próprio Cristo, ele faz uma oração intercessória, se eu não estou enganado, em João 17, ele começa a orar, interceder pelos discípulos e Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então tudo isso aí envolve intercessão, tá bom? Então quando nós temos o hábito saudável de orarmos, automaticamente vamos nos tornar intercessores. Porém, quero fazer algumas observações que é muito importante. Nós oramos pouco e intercedemos quase nada. Esta é a verdade. Tem pessoas que têm o ministério da intercessão. Tem pessoas que Deus dotou com esse dom. É um ministério, é um dom ministerial. É o ministério da intercessão. E aquele que tem esse ministério, ele não está preocupado com os holofortes, as luzes, o glamour, os elogios. Não. Porque o intercessor, ele não pode ser uma pessoa que faça propagandas de si mesmo. Não. Porque até a intercessão é uma coisa secreta entre mim e Deus. Intercessão, ela pode ser feita também através de um clamor, que é um clamor intercessório, aonde eu alcei a minha voz, impedido por alguém, tá certo? Que ela pode estar presente ou ausente. Eu estou intercedendo por ela. Veja um exemplo. Quando Elias pega o menino da mão da viúva, tá certo? No capítulo 17 de Reis, o verso de número 15, ele toma o menino, ele não faz a oração por ela, na presença dela, e nem pelo filho. Ele retira-se e vai ao quarto, e na sua oração intercessória ele diz: ó Senhor, até com esta pobre viúva com quem vivo, tu afligiste-a, matando-lhes o filho. Rogo-te agora, interceder também é rogar. Rogo-te agora que venhas a repor, ou a recolocar, ou a conduzir de volta a alma deste menino para que entre nele. E Deus, a Bíblia diz, e Deus ouviu a oração. O texto lá está expresso, oração, mas poderia também estar dito intercessão, que daria o mesmo, porque ali era uma oração intercessória. E Deus, ouvindo a intercessão de Elias, o menino volta à vida e ele devolve-o à sua mãe. Então, Paulo vê a necessidade da igreja de Éfesos e passa agora a fazer alguns pedidos a Deus, para que, através desses pedidos atendidos, a igreja de Éfesos passasse a ser agora corroborada com o Espírito Santo no homem interior. A primeira parte que Paulo preocupa-se é com a vida espiritual dos crentes da igreja de Éfesos. Ser fortalecido no... Seria este pedido apenas para uma demonstração de poder? Meditemos. O pedido era para que os crentes em Éfesos fossem, vamos usar o termo corroborado, revestidos,
inundados ou cheios do Espírito Santo no homem interior. E o que é o homem interior? Por que Paulo faz o pedido, alegando que o homem interior deveria ser revestido? São coisas que, quando vamos detalhar, entendemos que Paulo preocupava-se com a guerra que todo crente enfrenta. E quando ele não está bem do lado de dentro, automaticamente a corrupção moral é. Então, quando eu peço a Deus para que alguém seja fortalecido no seu interior, eu preocupo-me com a vida espiritual. E quando eu falo isso, eu falo na condução, como estavam se conduzindo, vivendo, nas práticas diárias e cotidianas de cada cristão. Eu pedi, dizendo assim: Deus, eu quero que o homem interior seja fortalecido. Eu não pedi isso por pedir. Deixa eu tomar a posição de Paulo. Permita-me essa ousadia. Eu não pedi para Deus fortalecer alguém ou uma comunidade se eu não tivesse a percepção de riscos que pudessem destruir aquela vida. Então, quando eu percebi que aquele homem interior, sem ser fortalecido, resistiria às tentações e provações que seriam acometidos, eles fracassariam. Tem um texto que Paulo escreve aos Éfesos, no capítulo 6, eu até pedi ao Ismael para ele ler alguns versículos conosco, eu colocar ele participando hoje da escola, não é? No capítulo 6, que Paulo escreve aos Éfesos, e o verso, se eu não estou enganado, o verso de número 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que seria fortalecer-se no Senhor? Já que a primeira razão da intercessão era para que os crentes de Éfeso fossem fortalecidos ou robustecidos, revigorados. Então, dá-se a entender, quando eu preparo alguém, quando eu quero que alguém esteja forte, aqui força pode também denominar firmeza, tá certo? Para que não seja removido, uma postura que não sofreria nenhum tipo de mudança. Ele disse: eu quero que os crentes sejam fortalecidos para que eles vençam quando forem provados e não estejam fracos bastantes para serem destruídos. Então aqui a preocupação era com a moral dos crentes. Vamos fazer um paralelo entre Gálatas e Éfesos. Gálatas 5:16 vai dizer o quê? Não estou enganado, está escrito assim: que o homem carnal luta contra o homem espiritual. Ele vai deixar-nos um exemplo de uma guerra. Gálatas capítulo de número 5. Ele vai pedir à igreja de Gálatas dizendo: andai em espírito.
E não cumprireis ou comuniqueis com as concupiscências da carne. Ele explica, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Para que é que eu vou me fortalecer no homem interior se eu não fosse enfrentar adversários ou adversidade? Paulo preocupa-se com as adversidades na vida do cristão. Porque quando estamos bem espiritualmente, resistimos às tentações e o maligno não nos toca. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Vamos comparar o que João disse. Veja por onde somos fortalecidos. Diz assim, pais, é 1 de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Pais, eu vos escrevi porque já conhece esse aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Aí ele faz uma observação. E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. O que faz o crente se fortalecer é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o crente é fraco, vulnerável, não tem firmeza, porque hoje nós abrimos, através do Espírito Santo, a nossa visão de ataques do inimigo contra a nossa vida. Porque existem os ataques que são, digamos assim, manifestados por seduções, tentações carnais, dinheiro, né, que é a avareza, a ganância. Tudo isso vai fazer com que corrompa o homem, tá certo? Tanto é que quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo número 6, da sua primeira carta, o verso número 9 em diante, ele vai dizer que o homem tem um mal, né, que é a paixão pelo dinheiro. Ele explica dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos caíram nesta cobiça e se transpassaram com muitas dores. Quando o meu coração não está preparado para administrar os bens que chegam em minha mão, existe corrupção, e existindo corrupção é uma afirmação de que o meu homem interior se deixou levar pelo homem natural, o homem carnal, o homem humano, mundano. Então, quando eu estou fortalecido interiormente, eu não sou dominado pelos bens, pelo contrário, eu consigo administrar os bens que a mim chegam. Então, quando eu falo em poder no homem interior, eu falo em uma pessoa preparada para vencer todos os obstáculos de sua vida. É porque nós muitas vezes fechamos a nossa visão de fortalecimento apenas para guerras espirituais visíveis, muitas vezes, e não olhamos as astúcias, artimanhas do inimigo para corromper a moral de um homem, porque o dinheiro também corrompe a moral de um homem. Você sabia disso? Isso aconteceu com Acã, aconteceu com Geazi, e aconteceu com muitos outros, que deixaram que o dinheiro, a luxúria, a fama, o glamour, como Nabucodonosor, que por sua riqueza corrompeu-se de uma maneira tal que disse: essa é a minha Babilônia que eu formei para mim, para a minha magnificência, com a força do meu poder, para a glória da minha pessoa. Você veja que o orgulho também é um mal. E se nós não procurarmos estarmos revestidos da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: revesti-vos de humildade. Então, como é que eu posso me revestir de humildade se eu não estiver plenamente ligado àquilo que Cristo falou? Olha, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, porque eu vos dei o exemplo, vocês também têm que aprender a ser humilde e manso de coração. Para quê? Para que vocês não sejam corrompidos no homem interior. E é tremendo,
Porque Deus veio formar em nós outra pessoa. Ele veio formar em nós outro caráter. E Paulo começa dizendo assim, que eles sejam corroborados pelo Espírito Santo no homem interior. Ou seja, que eles deixem o Espírito Santo os encher de tal forma que eles consigam esvaziar-se de si mesmo, do seu orgulho, da sua prepotência, das suas razões, das suas, digamos assim, normas de vidas ou valores individuais e pessoais, para que eu possa habitar plenamente no seu coração e fazer dele uma pessoa completamente diferente, cheia de mim, mas vazio de si mesmo. Isso é corroborados pelo Espírito no homem interior. E não é fácil. Não é fácil ser cheio de Deus. Por quê? Porque para ser cheio de Deus eu tenho que ser vazio de mim. E não é fácil nós nos esvaziarmos. E o grande exemplo de esvaziamento pessoal está em Cristo. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo número 2, verso 5 ao verso 8, diz assim, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. No original esvaziou-se de si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando eu me esvazio de mim, eu estou dizendo, Deus, me encha de você. Seja o Senhor da minha vida. Ocupe os espaços que eu tenho dentro de mim. Aí o meu homem interior, ele vai ser revestido, porque ele esvaziou-se do meu homem natural, carnal, terreno. Então, eu vou ser fortalecido. E para quê? Para que eu esteja preparado para exercer aquilo que Deus quer que eu exerça através de minha vida. Outra coisa que Paulo pede, no verso 17. Para que Cristo habite pela fé em nosso coração. Olha bem. O que seria Cristo habitar no meu coração? Veja o pedido que Paulo faz na sua intercessão pela igreja de Éfesos. Se nós olharmos o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, o verso de número 10 e o verso de número 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Ele vai dizer que nós levamos por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. Aí ele diz, nós que estamos mortos. Veja a expressão que Paulo usa, 2 Coríntios 4 e 11. Diz assim, 2 Coríntios 4 e 11. Eu abri aqui em 1 Coríntios, mas eu estou indo para 2 Coríntios agora. 4 e 11. Assim que nós que vivemos, veja, assim que nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. O pedido de Paulo é justamente esse: que Cristo habite, resida, more, ocupe, permaneça dentro do coração de cada um. E veja que ele não pede para Cristo habitar na vida, no espírito, na alma. Ele pede para que Cristo habite no coração. Pense como é significativo esse pedido de Paulo pela igreja de Éfeso. Ele estava dizendo assim, eu quero que Cristo habite. Olha, escuta a expressão. Escute a expressão. Eu quero que Cristo habite no centro
da vida de cada pessoa. Rapaz, isso aqui é muito forte fazer esse pedido, porque pedir para habitar no coração, se formos ou se fizermos uma comparação com o que Salomão escreve em Provérbios, no capítulo de número 4, o verso 23, santos, o pedido de Paulo é muito extenso. Daríamos para passar até dezembro falando desse pedido aqui. Ele pediu para Cristo habitar no centro da vida. Porque Salomão escreve 4:23 de Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aí ele explica por quê. Porque dele procedes a saída da vida. Olha o que Paulo pede para os crentes de Éfeso. Eu quero, eu desejo, eu suplico, eu imploro, eu rogo, eu intercedo, para que Cristo venha morar. Que habitar é residir ou morar. Está no Salmo 91 que a gente conhece: aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside no esconderijo do Altíssimo. Morar. Aí ele diz: eu quero que Cristo more no centro da tua vida. Eu vou abranger um pouco mais o termo. Eu quero que Cristo more no centro das tuas emoções. Oh, Pai, eu quero que Cristo ocupe o lugar dos teus mais íntimos desejos. Eu quero que Cristo faça morada aonde todos os teus sentimentos se revelam. É brincadeira? É um pedido muito grande, gente. É um pedido muito grande. Eu quero que Cristo domine o seu sentimento. Eu quero que tudo que você pense, tudo que você deseje, eu quero que tudo que você faça, eu quero que tudo que você Cristo esteja no centro, morando dentro dele. Aí eu pergunto a cada um de vocês, e esta pergunta também volta para mim: Cristo habita no nosso coração? Ou pergunta, hein? Por isso que Paulo pediu. Por que ele pediu? Ele pediu porque ele via a necessidade da igreja em ter Cristo no centro da sua vida. E não é todo cristão professo ou confesso que tem Cristo no centro da sua vida. Por quê? Escuta bem, eu vou... É forte a expressão, mas é a lição que nos leva a ela. Nos leva. Lucas escreve uma coisa muito tremenda, também Mateus, como são os sinópticos, os evangelhos, mas eles escrevem coisas muito tremendas acerca do assunto aqui. No capítulo 6 de Lucas, verso 44, 45 em diante, ele vai dizer assim: olha, a árvore boa dá fruto bom, e a árvore mau dá fruto mau. Porque uma árvore má não dá fruto bom, e nem uma árvore boa dá fruto má. Assim também, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque do coração é que provém adultérios, mentira, falsidade, discórdia, dissensão, inveja, glutonaria, bebedice, e por aí vai. Feitiçaria. Aí ele sai dizendo: todos esses males provêm do coração do homem, e é isso que contamina o homem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aí veja o que Paulo pede. Não, é forte demais, é muito lindo isso aqui. Ele diz assim: olha, a minha oração por vós é que Cristo vá habitar no lugar aonde todas as coisas em você é gerada. Tu já pensou? É a mesma coisa dizer assim: olha, se Cristo for morar aí dentro, as coisas vão mudar. Sabe por que muitos não abrem o coração para Cristo entrar?
porque não está preparado para mudar radicalmente aquilo que ele é. Porque o homem é conhecido pelos seus frutos, pelas suas ações. Foi Jesus que disse, não fui eu que falei. Nem o Ismael escreveu hoje à tarde quando chegou aqui. Jesus disse, cada árvore é conhecida pelo fruto. Mudar o coração de alguém não é fácil. Deus, quando foi buscar um rei para Israel, que encontra Saul, no capítulo de número 10, o verso de 10 em diante, vai estar escrito assim, escute bem. E acabando Samuel de falar com Saul todas aquelas palavras, e virando-se Saul para sair de perto de Samuel, o Senhor mudou o coração de Saul em outro coração. Veja bem, quando Ezaquiel ou Ezequiel, como queiram proferir, no capítulo 36, o verso 26, ele vai dizer assim, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Veja que Paulo diz assim, olha, eu quero que Cristo habite pela fé no teu coração. Eu quero que Cristo seja o Senhor da tua vida. Eu quero que Ele passe a governar você, e para governar você, Ele tem que estar no centro, no controle. Se Ele não estiver no controle, Ele não vai ser o Senhor da sua vida. E quando Cristo passa a estar no controle do coração de alguém, as atitudes desta pessoa é transformada. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Não dá para ficar com Cristo habitando dentro do coração e o ódio permanecer lá. A inveja, a mentira, a falsidade. Não dá. Bendito é o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Porque até para se aproximar de Cristo, segundo o escritor aos Hebreus, do capítulo 10, o verso 22, eles cheguemos com verdadeiro coração. Então, para que Cristo habite, o coração tem que ser verdadeiro. O salmista pergunta quem vai habitar no tabernáculo, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Bendito é o nome de Jesus. Davi, quando pecou que estava todo errado, qual foi o pedido que ele fez a Deus? Criei-me, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque Deus quer habitar no coração puro. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Aí Paulo disse, o meu desejo é que Cristo habite, more, resida, permaneça, ocupe o espaço central da sua vida, que é o seu coração. Porque quando Cristo estiver no controle central da sua vida, do seu coração, você vai ser uma pessoa agradável aos olhos de Deus, uma pessoa agradável à sociedade e uma pessoa agradável a si mesmo. Bendito é o nome de Jesus, porque tem gente que não se suporta a si mesmo. É o mal da humanidade. E ser... Escuta bem, eu vou alongar um pouco mais aqui, devido à profundidade do pedido que Paulo fez através dessa intercessão pela igreja de Éfesos. Que Cristo habite em vosso coração. Escuta bem. Aí ele faz uma coisa aqui que nos deixa entender o propósito, porque toda oração intercessória tem que ter um propósito. Aí ele diz assim, olha, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Aí ele diz, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, para que isso aconteça, estando arraigados, firmados, laçados, abraçados, segurados, presos, mas de uma forma profunda em amor. Ó para aí. Bendito é o nome de Jesus para sempre.
Eu amo a explanação expositiva de um texto. E aqui a exposição do texto é muito grande. Ele diz: quando Cristo habitar pela fé em meu coração, eu vou estar aprofundado no amor. Isso é tremendo. Ai, que riqueza! Aprofundados em amor. Lembre-se que ele escreve aos Romanos 5:5. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O mesmo Espírito aqui que corrobora com o nosso homem interior, que faz com que Cristo habite pela fé em nosso coração para ser aprofundados em amor. Mas o que é amor? O que é amor no sentido divino? Não é o ágape? Aquilo que dizemos ser o amor de Deus? Estamos fundados nesse amor? Porque o eros é um amor carnal e é uma banalização disso horrível, porque ninguém respeita ninguém nesse amor eros, que é apenas, na grande parte da sociedade não cristã, traição, adultério, lascívia, prostituição. É o eros, que é o desejo carnal. Mas o amor que Paulo fala é o amor de Deus. Até onde estamos aprofundados, não só no conhecimento, mas também na prática deste amor que professamos e confessamos ter. Responda para si mesmo. Somos cheios deste amor? Eu acho que eu já estou falando uns 40 minutos e maior. Nós vamos já parar? É tanta coisa, eu ainda não saí da leitura. Não saí. Não tive tempo ainda. Mas eu estou falando que o conteúdo da mesma, através da lição, nos traz. Alguém pode estranhar a minha forma de didática, de ensino, mas eu prefiro ler, estudar um pouco a lição, ver do que se trata e procurar desenvolvê-la usando textos paralelos, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então é melhor que ouçamos o que a palavra de Deus nos diz. É para isso que tem escola, né? Por isso que os meninos que sempre vêm aqui nos traz lições maravilhosas, ensinamentos ricos, né? E nós ficamos até constrangidos em estar ocupando o lugar de algum deles nesta noite aqui, como vocês já estão acostumados. E sempre que eles vêm aqui, eu estou aqui ao lado, tá certo? Ouvindo, anotando, aprendendo, porque quem não senta para ouvir, não levante para falar, tá certo? Então, eu sempre digo, se você quiser ser um bom ensinador, seja um ótimo aprendiz, porque você vai enriquecer-se quando você sentar para ouvir alguém falar, tá bom? Guarde isso, porque guardei isso, me faz bem até hoje. Então, do jeito que amo falar, também tenho prazer em ouvir quem sabe falar. Escute bem. Cristo habitar pela fé no nosso coração, para que sejamos aprofundados em amor. A partir do momento que Cristo passa a residir em nós, os hábitos dele vão se manifestar. Isso é comum, é lógico.
Se tem uma pessoa que não tem os hábitos de Cristo, é porque Cristo não está morando dentro dela. Eu vou explicar o melhor. Vamos lá. Se ele vem habitar, automaticamente eu passei a ser uma casa, residência, morada. E todo morador, quando entra numa casa, ele faz ou não faz mudança na mobília? Tem coisas que ele põe fora, tem coisas que ele deixa, tem coisas que ele... Vou mudar a cor. Não, eu vou colocar tal adereço aqui. Ele vai mudando a casa, para a casa ficar de acordo com o que ele se agrada. Porque você não vai ter uma residência que você comprou, pagou, foi cara e não poder fazer reforma. E muitas vezes ele comprou cada tapera velha, cada barraco velho estragado. Ele comprou, pelo preço que comprou uma mansão, foi o mesmo preço, o preço foi um só. Então ele pode fazer da tapera velha o que ele quiser. Ele vai reformar ela para deixar ela bonita, limpa, ornamentada, organizada. Assim é a nossa vida. Os hábitos são mudados. Quando Cristo habita em nosso coração, que é o centro de toda a nossa vida, para quê? Para que nós manifestemos os sentimentos dele, porque é isso que ele quer manifestar os seus sentimentos ao mundo, e ele vai manifestar esse sentimento através de mim, através de você. Agora, se eu não quero que essa manifestação seja visível, Cristo não pode habitar. Eu vou impedir a sua ação. Porque ele não vai habitar, não é por força nem por violência. Ele vai, não, eu vou morar em você, porque não é determinismo. Não, não. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus e abrir o teu coração, eu entro. Não endureçais o vosso coração, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então, quando eu escuto a voz de Cristo, me rendo a ela, abro o meu coração, ele entra no meu coração, ele vai dizer, agora eu vou fazer mudança, porque aquilo que era velho vai ter que se tornar novo, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ele não disse algumas coisas, ele disse tudo se fez novo. Então, quando Cristo passa a habitar, ele passa agora a querer manifestar o seu amor em mim para com as outras pessoas. Aí eu passo agora a amar as outras pessoas, não com o meu amor, não com a minha forma de amar, não com aquilo que eu entendo que seja certo, mas com aquilo que Cristo quer realizar. Fundados em Cristo, alicerçados em amor. Paulo faz esse pedido de uma forma muito rica. Os outros dois pedidos nós vamos deixar para outra oportunidade, porque ele pede para que a igreja compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, a largura do amor, o comprimento, a extensão, a altura ou a grandiosidade e a profundidade, as riquezas encobertas deste amor. 4 coisas. Ah, como nós gostaríamos de entrar aqui com os irmãos. Largura. Meu Deus, como esse amor de Deus é longânimo, né? Longânimo demais. Depois ele vai falar, bendito é o nome de Jesus, da extensão, até onde vai esse amor. Depois falar da grandeza deste amor. Você já imaginou
o que Paulo estava pedindo? Que a igreja de Éfeso conhecessem essas 4 áreas do amor de Deus. Em outra oportunidade conversaremos com vocês. Hoje nós vamos deixar aqui. Quem sabe o Paulo não vem, né? Já que no próximo trimestre estaremos com a mesma lição da escola. E se vocês quiserem adquirir, liguem para mim ou liguem para o Paulo e peça que eu vou arrumar a revista para vocês. De R$10 e de R$8,50 ou é R$8. Mas vamos dizer que é de R$8. A de aluno e R$10 a de mestre. No próximo trimestre vai ser a mesma lição. Gostaríamos, porque acreditamos que já estaremos no templo. Acreditamos nisso. E gostaríamos de contar com vocês. Tá certo? Aí lá, nós vamos ouvir o nosso irmão Paulo Ramalho. Acredito que lecionar as 13 lições, né? Para nós aprendermos. E também tem os irmãos que são excelentes professores que estarão também conosco ali. E o Paulo sempre tem aberto a oportunidade para que cada um esteja ensinando. E quem vai para a escola, irmão, não perde, ganha, enriquece. A igreja poderia ser muito rica em conhecimento, mas muitos preferem ainda ser pobres. Infelizmente, nós não podemos obrigar, mas incentivamos, chamamos para que vocês enriqueçam, porque conhecimento é riqueza que não se adquire em outro lugar, a não ser aonde nos sentamos para ouvir quem tem conhecimento para passar para nós. Enriqueça a sua vida espiritual, intelectual. Seja rico no conhecimento, tá certo? Esta riqueza aqui, você pode se encher dela o quanto você puder. Venha conhecer, participe da escola bíblica, chame outras pessoas, venha crescer na graça e no conhecimento, e você vai ser um crente seguro em suas convicções a respeito de sua fé. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ilumine, no nome de Jesus. Pai, já te agradeço por esta noite, louvo a Ti por essa oportunidade, que a Tua igreja esteja, Senhor, enriquecida e enriquecendo-se a cada instante do Teu conhecimento. Abençoa-nos a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus hoje e para sempre. Você diz amém, e eu digo amém, Jesus.